E hoje o nosso encontro é aqui com o olhar de Rafael Saraiva, meu querido humorista, ator, roteirista, vários istas, né, Rafa? Pois é, fazendo tudo mal dá pra fazer várias coisas, né? Tá bom, olha só quem fala. E o Rafa hoje vai contar pra gente, além de várias coisas muito interessantes, ele vai começar falando sobre o desafio, né, Rafa, sua crise de pânico, não foi? Sim, Que você teve? Na verdade, foi um período, né? foi. Eu em 2011... Não, primeiro, muito obrigado, Patrícia, por estar aqui, muito feliz. Né, você falou pra eu escolher um momento que eu me senti desafiado, né? Sim. Aí fiquei pensando, e são tantos, mas eu acho que assim, a primeira vez que eu me deparei com a dureza de alguma forma emocional, assim, de me ver em um buraco emocional muito grande, foi com 11 anos que eu tive síndrome do pânico, porque em 2011 foi um ano muito difícil, assim, para minha família, de modo geral, foi um ano muito intenso, com pessoas próximas que morreram, questões de saúde que envolveram a minha família. Então, eu acho que, para mim, enquanto uma criança, né, uma criança cheia de também privilégios, que nunca tinha se deparado com o mundo como ele de fato é, a vida como ela é, Sim. como eu tinha muito um castelo ainda de contos de fadas na minha cabeça, como se a vida fosse uma grande experiência boa e unicamente boa, eu acho que nesse período foi a primeira vez que eu vi esse castelo ruir, e aí eu me encontrei assim com síndrome do pânico muito cedo, né, com 11 anos. Muito cedo. Muito cedo. E de fato eu acho que foi muito desafiador, porque eu acho que esse olhar para a vida da criança impacta sempre na sua experiência adulta, enfim. A criança, né, ela molda muito do que nós somos. O que você passa a acreditar naquela época acaba virando parâmetros, né, padrões para o resto da vida. Exatamente. Se não ficar atento, né? Exatamente. E eu acho que eu me vejo muitas vezes até hoje com impressões do mundo ou com sensações que me levam para esse menino. E então é muito, muito curioso assim perceber como eu superei isso, mas ao mesmo tempo como as marcas da vida ficam na gente, né? E de fato de entender que existia uma complexidade muito grande na existência, que não bastava só estar vivo para ser feliz, né? Nossa, que turbilhão, imagino. Pois é. E aí eu acho que, bom, eu me vi em síndrome do pânico, era um momento de muita angústia, né? Muita ansiedade, muita descrença, assim, na minha própria vida, numa possibilidade de ser feliz, mas ao mesmo tempo muito criança, então com muita dificuldade de colocar isso como com palavras e elaborar de fato esse sentimento. Era só um desespero muito grande. E aí eu comecei a tomar remédio. E desculpa, isso foi, você já tinha o conhecimento da morte? Já tinha acontecido alguma coisa? Já. Tá. Tinha acontecido já uma morte na minha família no dia do meu aniversário. Do teu padrasto? Do meu padrasto, exatamente. Foi no dia do seu aniversário? Foi, exatamente. E aí eu me lembro muito de me ver em situações assim normais e que do nada me subia uma ansiedade muito grande. Eu me vi realmente muito desesperado. E aí fui procurar ajuda médica. Minha mãe, muito atenta sempre, me levou para procurar. Então, desde muito cedo, eu entrei em contato com tratamento psiquiátrico, né? E aí, com essa medicação, claro que isso afeta, né, quimicamente o seu corpo. Sim. E eu fui como se eu tivesse uma espécie de sair desse estado depressivo e de angústia e fui para uma aceleração muito grande, uma euforia, por causa do remédio. E aí a minha escola também muito atenta, Escola Parque, conhecemos bem. Querida. Chamou a minha mãe em determinado momento e falou: olha, ele tá muito acelerado, eu saía de sala todo dia, eu era aquele aluno, eu não era nem um pouco maldoso, assim, mas eu era muito
Inquieto, distraído. Inquieto, é muito acelerado, muito bagunceiro, exatamente. Mas sempre, eu acho que de alguma forma sempre tive uma defesa de que eu não era uma pessoa violenta, agressiva, eu nunca brigava com ninguém. Não era mais assim, sei lá, o professor virava e aí e quando via eu tava apagando a luz da sala. Não sei por que eu fazia isso, mas era essas coisas de querer aparecer, de uma carência muito grande. E aí a escola me chamou minha mãe e prontamente falou, olha, ele precisa canalizar essa energia porque realmente ele é muito... ele tá descompensado, né? Isso aos 11? Isso aos 11, tá. 2012. Tá. E aí foi quando surgiu o teatro, né? Porque a minha mãe, ela é uma pessoa do teatro. E do próprio teatro tablado. E então eu fui fazer tabladinho. E eu acho que foi quando eu comecei a, de alguma forma, também criar uma nova identidade. Porque quando aconteceu tudo isso que aconteceu com meus 11 anos, eu sinto que o meu universo, meu próprio vínculo comigo mesmo, todas essas coisas de alguma forma morreram, assim. Porque morreu, de fato, uma percepção da vida. Sim. Eu acho que quando eu entrei pro teatro foi um renascimento da forma de encarar o mundo, a vida. E aí eu acho que chegou o humor, né? Que é algo que hoje pauta totalmente a minha vida. E foi bem consequência desse período de muita angústia, de muita dor que me levou ao teatro e, por consequência, e por natureza, assim, porque eu não queria ser engraçado quando eu entrei no teatro. Eu queria ser vilão de novela, assim. Eu queria ser o Murilo Benício, eu tinha isso. Você gostou, então, da ideia de ir para fazer teatro? Gostei bastante. Mas, ao mesmo tempo, nunca com o objetivo de ser ator. Tá. Eu queria ser jogador de futebol primeiro, um delírio, né, que todos temos, mas depois eu queria ser jornalista esportivo. Aí depois eu queria ser jornalista. Aí depois eu queria ser o Pedro Bial. Aí eu falei, não, eu preciso entender quem eu sou. E aí, com 18, 19 anos, é que eu falei, não, eu acho que eu quero ser ator mesmo, porque esse período no teatro foi tão bom e foi tão libertador, e eu me descobri tanto que quando eu fui fazer aos 18, 19 anos essa releitura, né, do que eu quero fazer da vida, esse período, eu percebi que os momentos mais felizes da minha vida tinham sido no teatro. Ainda que eu não tivesse consciência disso e que eu tentasse de alguma forma driblar, né, não, eu quero fazer outra coisa. Realmente o teatro foi o amuleto que me salvou. Assim. O teatro é terapia, né, e a psiquiatria também não tem como, assim... Mas, assim, porque o teatro mexe com a criatividade direto, né? Com todas as possibilidades. Tudo é possível no teatro. Tudo é possível no teatro. E eu acho que o teatro, ele humaniza muito a gente, né? Porque essa fase da pré-adolescência é todo mundo tão treinado a ser igual. E, de fato, existe essa pretensão de querer ser aceito. Você tem muito medo de ser diferente, né? Sim. E eu acho que por uma questão médica, eu era diferente dos alunos da minha turma e eu, enfim, acho que tinha não por ser mais especial ou menos, eu era diferente no sentido de aceleração, de os pensamentos, eu me lembro com 10, 11 anos, tinha muito questionamento sobre a morte, sobre será que eu quero estar vivo, será que eu não quero estar vivo, coisas muito... por conta de tudo que aconteceu, né? Muito intensas, assim, e então... o teatro, eu acho que ele acolhe muito essa diferença, assim, então... Para mim, estar ali foi como se eu preenchesse muito desse vazio que eu tinha em contato com o mundo, porque era a primeira vez que eu, de fato, me sentia... eu sentia que essa minha incompletude era positiva. Isso gerava algo, isso produzia riso, produzia arte, produzia algo. Então, eu acho que foi um pouco por aí, assim. Ai, gente... Que fofo. Então, é isso. Quando sempre falar o que te salvou... Eu sempre falo da terapia, mas o teatro realmente, eu acho que Mas quando você fala o teatro me salvou, o que você colocaria nesse pacote, assim? É o viver outras vidas, é o viver cenas completamente impossíveis na tua vida atual? É o quê, assim? É criar? Eu acho que a primeira coisa fundamental é que o teatro me deu meus amigos. E isso é uma base, né? Rede, né? Uma rede de aceitação e de compreensão. E, ao mesmo tempo, eu acho que o teatro, ele
permite que a gente seja vulnerável. Então, só de subir num palco para se apresentar para os 30 alunos da sua turma, você já está se expondo muito. Sim. Então, você se coloca numa espécie de igualdade que muitas vezes na escola não tem, em outros lugares não tem, no inglês que você faz. É verdade, todo mundo vai passar ali. Exatamente. Então, o teatro te faz criar uma intimidade com aqueles alunos, com aquele grupo que está com você, que já foi uma forma de eu me sentir aceito e de também conhecer a fraqueza dos outros, e isso me fazia ter uma percepção de, olha, eu talvez não seja um monstro, né? Não seja alguém... Então, a primeira coisa foram as amizades, assim. O meu grupo base de vida são os meus amigos do tablado, são as pessoas com as quais eu mais... Não sei nem se eu mais me identifico, mas as com as quais eu mais troquei na vida, sabe? Uma rede que te permitiu ser vulnerável. Exatamente. A todos, né? Serem vulneráveis. A todos. E serem acolhidos. Então, acho que esse foi um primeiro ponto de salvação dentro do teatro. O segundo ponto, eu acho que foi o humor, né? Porque, como muito cedo eu me conectei com essas perdas e com essa dureza, de alguma forma, muito abrupta. Sim. Do nada, né? Um ano, aconteceram muitas coisas em 2011 que movimentaram, assim, o meu ego, né? Minha existência de uma forma muito profunda. Eu acho que eu comecei a ver tudo de uma forma muito pesada. E isso só conseguiu ser transformado através do humor. E não porque eu percebi... Nossa, com humor eu consigo ser mais leve. Não, porque se eu continuasse com a perspectiva trágica que eu tava da vida, eu não sei em que buraco eu iria parar. Sim. Então, ou eu começava a olhar de uma forma um pouco mais debochada, um pouco mais irrisória para tantas coisas duras, ou essas coisas duras iriam engolir qualquer perspectiva de sorriso e de leveza da minha vida. Então, eu acho que o teatro... também teve esse aspecto. E eu acho que, por fim, eu tenho muito... Eu acho que a arte, de modo geral, mas o teatro, né? Realmente, ele expande a experiência de estar vivo, e a nossa experiência, porque esse universo como ele é, e tão triste, tão pesado, e esse mundo tão dilacerante que a gente vive, eu acho que o teatro, ele nos coloca em outros espaços, tempos, e nos coloca diante de outras experiências de vida e outras possibilidades de existência. E eu acho que isso é muito importante, é como um respirador, assim, que tira um pouco dessa coisa sufocante que é você ler o jornal e só ler tragédia, e o mundo tomado de guerras e o aquecimento global com a intensidade que está. Então... e esse futuro de inteligência artificial que os humanos cada vez mais são substituíveis. Então eu acho que o teatro, além dessa atividade humana, além dessa coisa insubstituível que existe desde a Grécia, desde muito antes da Grécia, mas que assim como a gente conhece o teatro ocidental na Grécia, eu acho que ele possibilita a gente experimentar a vida de diferentes formas, né? E você falou que você... acabou escolhendo o humor para poder olhar para tudo que estava acontecendo na vida e que isso te ajudou pra caramba. Na verdade, você deu um shift, assim, deu uma trocada no teu olhar, né? Na maneira de olhar para as coisas. Sim, sem dúvida. Né? Além, não só rir de si mesmo, mas olhar para situações de uma forma... Pelo ângulo do humor, né? Porque eu acho que um dos grandes segredos da vida e da existência é não se levar tão a sério. Sim. E é claro que eu falando isso com uma série de privilégios que eu tenho a consciência de que isso pode barrar de alguma forma em... não, mas olha só, tem coisas que têm que ser levadas a sério. E tem que ser levadas a sério mesmo. Questões sociais e de relevância política, óbvio. Mas eu digo que a sua percepção com você mesmo, se você se coloca muito... importante, ou se você acha que o mundo vai estar sempre querendo te boicotar, ou se você tem uma percepção, uma autopercepção que te faz cobrar demais de si mesmo, eu acho que isso acaba afetando a sua presença no mundo, porque você passa a ficar mais duro, mais enrijecido, e isso acaba tirando esse lugar leve
e das possibilidades de não se levar a sério, que são as melhores, que é quando você entende, cara, sou só mais um passageiro aqui, não é tão importante, a vida como ela é o que ela é, então não tem como lutar contra de alguma forma, assim, com essas dores, né, da morte, da espiritualidade, das questões existenciais. Então eu acho que, pra mim, ou eu começava a dar esse shift, né, e entendia que, cara, levar a vida menos a sério vai fazer com que eu dê menos peso para os pesos já existentes, ou eu vou me tornar alguém muito carregado, sabe? E aí é uma escolha mesmo. Você escolheu usar a espada não pra ferir ou cortar o outro. Você escolheu a espada pra cutucar, fazer cosquinha. Em mim mesmo, né? Fazer cosquinha em mim mesmo, eu acho. Porque, no final das contas, eu atribuo essa escolha a um mecanismo de defesa meu. Acho que é pra mim, antes de qualquer coisa. É pra conseguir enfrentar o mundo, sabe? Pra poder estar vivo. Senão a gente dilacera mesmo. Sim. A gente definha. E quando que começou, que nasceu assim, aquela vontade de começar a escrever sobre personagens? Você tem vários, assim. Aham. Eu acho que desde muito pequeno eu gostava de escrever poesia, assim. Engraçado. Inclusive a minha tia, que é uma pessoa totalmente alucinante e alucinada, ela achava que eu psicografava. Falava, tia, não. Eu Agora falava, fiquei curiosa. não, mas não era verdade. Era só porque ela ficava impressionada que uma criança escrevia poesia. Sim. Mas ela achava, assim. Então, eu gostava muito de escrever, mas era sempre num registro trágico também. Eu tinha uma escrita super... Era, poesias super... Nossa, como a vida foi dura. É porque eu lembro que eu escrevi um poema que era de eram as etapas da vida e no final era um idoso que se via arrependido da vida e ele falava, nossa, como a vida foi dura. Aí minha tia falava, não foi o Rafael que escreveu isso, foi um idoso. Eu falei, não, tia, fui eu. Mas... Por isso que ela achou que era uma psicografia. Ela achou. Mas eu comecei a escrever muito como uma atividade simbólica mesmo, de exercício, e depois ela começou a se tornar trabalho quando eu entendi que o humor também tinha uma matemática, né? Então, quando você passa a repetir, quando você passa a fazer exercícios de escrita e a assistir, né? Comecei a assistir muitas comédias e quando eu entendi que meu trabalho estava direcionando-se para isso, e aí eu vi que escrever é uma musculatura, né? Existe todo o aspecto sensível e toda a parte pessoal da escrita, mas existe também, na comédia, posso falar, uma matemática. Uhum. E eu acho que isso liberta muito, porque aí sai dessa coisa da inspiração, né? Eu me incomodo um pouco com esse discurso de que o artista é um ser enviado com propósitos de... Já nasceu com esse dom. Eu acho isso muito cafona, assim. Eu acho que isso retira até de uma aproximação com o público de, caramba, somos trabalhadores também. Sim. Existe uma repetição. E retira o valor de todo o trabalho que se faz. É verdade, com certeza. Então, eu acho que eu comecei a escrever e aí essa repetição e entendimento de técnica, cursos, né? A gente estava falando de cursos de roteiro. Tudo isso foi me dando bagagem até que eu comecei a expor, né, na rede social alguns personagens, algumas criações, algumas sketches que, por sorte e por algum mérito, talvez, tenham gerado tantas coisas legais na minha vida ultimamente, né? E essas ideias? Tipo, você tem a personagem que é poeta, né? Aham. Qual o nome dele mesmo? Frederico Tanderniro. É loucura. Eu nem sei porque eu faço isso. Porque, na verdade, eu acho que eu tenho uma coisa um pouco... Jung que tem uma questão com linguagem muito forte. É Lacan? Lacan, exatamente. Uhum. Lacan, que tem uma coisa super... enfim, de linguística mesmo. E eu acho que eu tenho muito essa coisa com trocadilhos e muito... minhas ideias, por exemplo, vem muito... A terceira lei de Newton. Uhum. Aí eu pego isso e eu faço a Lady, a terceira esposa de Newton. Então eu acho que o meu humor, ele vai muito nesse território de linguagem, de alguma forma. Eu amo trocadilho, eu amo
essas coisas de duplo sentido, assim. Aham. Então, na verdade, o Instagram era um pouco pra isso. O próprio poeta era só eu brincando também com a ruindade da minha própria poesia, assim. E eu acho que tudo é matéria-prima pra humor, né? Tudo. Então, poder usar a si próprio como matéria-prima de humor, e por eu me achar um poeta horrível, eu não sou um poeta, né? Até porque é isso, a minha tia, ela leu minhas coisas e ela achava que era Não um sei, idoso. né? Não sei. Não, sou... Há controvérsias, quero ler essas Não, poesias para. aí. Imagina. Eu quero. Mas ela me... Esse exercício, assim, de poder transformar em humor, foi isso, a escrita, a repetição, aí a abertura dessa nova mídia, né? E era pandemia, então eu comecei a botar os vídeos e foi acontecendo. Foi na pandemia que você começou a botar nas redes? Foi. Em 2021, eu criei um grupo chamado Limões, que era um grupo de humor, com vários amigos, do tablado mesmo. E foi ótimo, mas era uma coisa de coletiva e de rede e de esquetes virtuais que a gente fazia. Mas tinha sempre essa barreira, né, da presença e tal, e uma angústia que eu acho que era latente de, caramba, a gente tá fazendo humor tecnológico. Eu achava uma coisa um pouco estranha, apesar de amar os vídeos que a gente fez, adorar. Uhum. Mas aí então eu falei, não, preciso fazer sozinho, porque isso aí eu faço sozinho, faço com a minha mãe, aí eu contraceno com alguém, aí tem alguma coisa assim. E aí para 2022 eu já comecei a postar os meus vídeos sozinhos mesmo, e já era um final de pandemia. E aí as coisas começaram a vingar, assim. Teve algum momento que você achou, sentiu como um desafio ir para as redes sociais? Dar a cara, assim? Eu acho que o maior desafio pra mim era usar as redes sociais, porque quando eu comecei a criar vídeos, eu tinha 400 seguidores. E eu era alguém muito... Eu tinha, sei lá, eu tinha Instagram há 5 anos e tinha 3 postagens. Era uma coisa assim, bem... nossa, achava o Instagram... Essa coisa da imagem, fotos, né? Pra mim... Não fazia muito sentido. Não me afetava em nada. Não tinha também essa coisa de ser um portal de notícias, tudo que virou um Instagram, né? Mas então, eu acho que o maior desafio pra mim não era exatamente me expor, porque na pandemia, eu acho que foi tão disruptivo, assim, a percepção que eu tive de, cara, ou vai ou racha, ou vive, ou é isso aí que vai acontecer, aproveita, que eu falei, cara, eu não tive muitas questões com me expor, eu tive mais questões com conseguir o veículo de exposição, assim, de conseguir ter uma frequência, conseguir... Acho que foi mais por aí. Pra gravar, não. Pra gravar, não. Não. Acho que não. Acho que não, porque eu sou bastante cara de pau, né? Acho que também eu sempre fui muito defensor dessa teoria de que o mundo é dos caras de pau, né? De que, cara, o mundo tá cheio de boas intenções, de boas ideias, de de desejos, mas no final das tudo contas... pra dentro, né? Provocação nesse sentido. Exatamente. Então, eu morria de medo de virar um... Sabe esses artistas que criticam os outros, mas não fazem nada? Cheio de teorias, ideias na cabeça, mas... Exatamente. Aí eu falei, não, eu não vou ser isso, não. Prefiro ser um comediante horrível de Instagram do que ser um crítico pretensioso da arte dos outros e tão chato, sabe? Ai, te agradeço, porque é muito melhor. Mas então eu fiz isso, assim, fiz essa escolha de postar e ver o que dava. E deu bom, né? E deu bom. De alguma forma. Bom. Que bom, né? Porque você traz humor, além de trazer humor pra tua vida, você leva pros outros, né? Sim, é verdade. Muito engraçado. Eu acho que sim, né? O teatro, quando eu ouço a risada das pessoas, né? Quando existe aquele som de um público rindo, é uma coisa química que acontece mesmo. E o riso é uma experiência afetiva muito grande, né? A maior parte das nossas risadas, e as risadas mais intensas que a gente dá, são com pessoas que a gente ama. É sempre do lado de uma intimidade, né? O riso traz uma intimidade muito grande. Então, eu acho que o principal aspecto de eu me sentir bem de fazer os outros rirem, ou de ouvir uma plateia rindo, é porque eu me sinto próximo dessas pessoas. Eu sinto que eu consegui entrar. Porque quando a gente não tem afeto por algo, a gente não se toca, não se permite
ser tocado por aquilo. Agora me veio uma questão aqui. Por exemplo, no teatro, isso é muito concreto. Você tá ali, você faz alguma coisa, ou a pessoa chora, a pessoa ri, a plateia, né? E você vive aquela relação, né? Plateia, ator. Mas nas redes sociais, a noção vem pelas curtidas, pelas visualizações, só tá. Aí você tá falando depois porque alguém te encontra na rua e fala. Acho que sim. E também porque você... É isso, né? Apesar de eu compreender no teatro de uma forma muito objetiva se a pessoa tá rindo ou não, se funcionou ou não, existe também o que eu falei da matemática, de uma coisa teórica e técnica de comédia que eu faço um vídeo sabendo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Sim. Não que todos os meus vídeos funcionem, longe disso, mesmo. Mas eu compreendo que existe alguma estrutura que vai despertar o riso em alguém. Então, eu acho que eu já faço com essa mentalidade e aí é isso. Aí cada vídeo tem um retorno diferente. Tem gente que adora um, tem gente que adora outro. É legal porque são personagens bem diferentes, então eu consigo explorar coisas nesse sentido. E é isso, assim, eu fico bem comovido de perceber que existe uma demanda para assistir as coisas que eu faço. Eu acho surpreendente, assim, e fico muito feliz mesmo com isso. E a gente também, né? Ô, Rafa, mas em relação ao retorno, que no teatro é direto, que você sente ali na hora, como é que você acha as redes sociais mais frustrante ou não? Você sente que é isso, assim, como é que você te alimenta de alguma forma? Eu acho que é uma experiência muito diferente. Muito, eu né? acho que o teatro é onde eu quero viver. O teatro é onde eu me sinto de fato... é onde realmente eu acho que essa combustão acontece e a gente vive uma experiência nova no mundo e de si próprio. Eu acho muito legal. Mas a rede social é o que paga as contas, né? O audiovisual. Sim. E eu amo também, claro. Eu acho que são coisas diferentes, né? A rede social e audiovisual. A rede social, eu acho que existe um exercício de inteligência, de compreender que o mundo hoje demanda isso. Então, de alguma forma, eu me coloco para esse jogo, porque eu compreendo que não sou eu que vou mudar as regras do jogo, eu não tenho essa força, apesar de querer... em vários momentos, né? Fala, nossa, eu não quero postar, nossa, pra que eu faço isso? Exatamente. E eu acho que é um retorno muito diferente, apesar de que também muito carinhoso, porque eu recebo muitas mensagens e muitas pessoas falam nas ruas que assistem vídeos e o Porta dos Fundos é muito grande. Você tá no Porta dos Fundos, esqueci de falar na apresentação. Pois é, então eu acho que a rede social tem esse aspecto, enquanto o audiovisual também é um trabalho muito coletivo, né? Então, acho que eu tento sempre fazer a equipe rir, tento, de alguma forma, fazer o outro colega de cena rir. Acho que são truques que a gente vai criando para si mesmo, para entender se tá engraçado ou não, se tá funcionando ou não. Mas são retornos diferentes mesmos. Eu tento encontrar o prazer em cada um desses, assim. Eu sou uma pessoa com dificuldade de esperar. Então, audiovisual, para mim, é muito angustiante em vários momentos. Você fala de uma ansiedade? Nossa, eu cheguei aqui 9 da manhã, vou gravar 2 da tarde, eu fico desesperado. Aí eu levo livros e fico lendo. Agora eu entendi que eu tenho que fazer isso, mas antes era só angustiante e... Enfim, um problema super supérfluo, mas ao mesmo tempo eu ficava irritado. E você, quando você escreve, você usa mais o computador ou é caneta e caderno? Os dois. Quando eu escrevo sozinho, para publicar no meu vídeo... é no caneta e papel. Agora, se eu vou mostrar pra alguém, se eu for apresentar pro Porta dos Fundos, aí não tem como. Mas a tua criação é mais no papel? Acho que sim, é mais anotando palavras. Eu não vou nem exatamente, por exemplo, os vídeos da rede social, eu nunca escrevo o que eu vou falar. Eu escrevo os tópicos que eu quero falar. Sim. Então, é um pouco por aí, assim. Porque você é bom de improviso. Se eu não fosse também, né? Eu faço tablado desde os 12 anos. Eu tô há 12 anos. É metade da minha vida. É um treino, né? É um treino. Também, o improviso é totalmente musculatura, né? E agora que eu entendo de musculatura, porque eu tô malhando... Isso, eu ia fazer essa relação. Como você quer ter, né, os músculos todos tonificados se você não treinar? Exatamente. Né? Todo dia não adianta uma vez por semana. Não adianta. Então, a mesma coisa pra escrita, pra atuação.
Para você falar em público, tudo tem um treino, Tudo né? tem um treino e tudo é um dia depois do outro e é trabalho, né? É uma frequência que existe o simbólico, existe o etéreo da arte e de si próprio, mas também existe o prático, que é você sentar na frente de um computador durante 6 horas e escrever uma cena. E aí amanhã você relê essa cena, ver se funcionou ou não. Mas existe a parte objetiva disso e não é inteiramente na cabeça, é no exercício, é na prática, né? Eu acho, pelo menos. É uma fábrica de criatividade, você. Não. Caramba! Ó, tá fazendo o quê? Porta. Dois filmes você vai fazer Esse ano, 2 filmes. 2 filmes vai estar com 3 peças em cartaz. 3 peças em cartaz. Porta dos Fundos gravando. Rede social aí. Rede social, criando os seus roteiros. E preciso me formar na faculdade também, que é importante. Minha mãe me cobra. Qual faculdade? Eu faço comunicação na PUC. Comunicação. Pois é. Então eu tenho que me formar em estudos de mídia, na verdade, né? E eu preciso me formar. Mas... Falta muito? Não, faltam 6 meses, mas é porque emendou tanta coisa, né? Pois é. E aí vou estar em cartaz, por exemplo, abril eu vou voltar com o infantil. Aí em maio eu vou fazer peça aqui no Rio, terça e quarta, possivelmente, e sexta, sábado e domingo em São Paulo. Aí em junho eu volto, faço o infantil e faço o monólogo, que é um espetáculo que eu tô criando. Então é muita coisa junta, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma pulsão de vida, é o que me... Muito, nossa, isso que eu tava pensando. Você em quê? 3, 4 anos fez... Sem dúvida. Assim. Foram 3, 4 anos, desde 2022, assim, eu sinto que teve uma... 2022 eu comecei a publicar os vídeos e tava já voltando pro teatro, né, pós-pandemia. Aí 2023, Porta dos Fundos, começou, mas aí eu parei de fazer rede social. Aí, ano passado, o Porta, aconteceu o Vral, que foi muito grande, né, o podcast. E aí, junto o Cria do Leblon, o personagem. E aí, filmes começaram a me chamar, fiz novela. Aí, esse ano, tá começando com essa intensidade de coisas. Aí é isso, acho que o céu tem que ser o limite, né? Eu gosto muito de trabalhar, né? Então, isso não é um desafio para você? Porque você tem muita paixão pelo trabalho. Ou é? Eu acho que a paixão pelo trabalho é um desafio, porque você também... Você precisa... Eu não posso encarar o trabalho como uma coisa romântica, única e exclusivamente. Sim. Porque... Eu diz paixão no sentido de você ter um desejo enorme de fazer aquilo. Sim, isso sem dúvida. Mas isso não pode sublimar as questões objetivas de um trabalho, né? Claro. Tipo, não vou topar qualquer coisa e por qualquer coisa. Então, eu acho que eu tenho que compreender que o meu desafio, na verdade, é manter acesa essa paixão, né? Não me acomodar, não acreditar que eu sou alguém... Acho que o Stanislavski fala que a pior coisa para um jovem ator é falarem para ele que ele é bom. E eu acredito muito nisso, assim. Eu realmente não tenho nenhuma escuta para elogios desse universo, assim, de que, como se eu fosse alguém mais especial. Não acho mesmo que... Pra não subir a cabeça, né? Porque, na verdade, eu sou muito sortudo e muito privilegiado, e existem várias nuances, assim, que fazem eu estar conseguindo, graças a Deus, conseguindo viver da minha arte, mas eu acho um mercado muito injusto e é muito... E não sou melhor, sabe? Eu acho que é uma equação muito complexa para acreditar que eu tenho alguma relevância para as pessoas. Não, por sorte, o meu humor de alguma forma acessa os outros. Mas eu acho que o desafio é manter... Não só o seu humor, né? A sua forma sociável de ser, né? A sua rede de amigos, tudo. Uma coisa vai levando a outra, né? Sim, acho que sim. É lindo. Porque também eu gosto muito de trabalhar com meus amigos. Aí é um privilégio seu. Um privilégio meu. Mas eu gosto muito de trabalhar com meus amigos, né? Eu tô fazendo lá essa série no Porta dos Fundos, que é uma série minha. E eu tô tentando colocar todas as pessoas da equipe serem pessoas que eu conheço, que eu já troquei no teatro, pessoas que eu confio, jovens. Porque eu acho que é uma forma também de retribuir e agradecer por tanta experiência, assim. Como eu disse, o teatro e essa base sólida das trocas com a minha rede de afeto e de amigos foi o que me salvou. Então, eu sinto que eu tenho uma gratidão muito grande a quem está comigo há muito tempo, a quem intensamente viveu junto comigo.
Então, quanto eu puder trazer para perto, para trabalhar junto, para produzir arte, para produzir o meu simbólico, eu vou gostar mais, porque essa pessoa está diretamente conectada com isso. Ai, que lindo, Rafa. É. Porque você está dando, assim, a prova aqui de como a gente ser grato pelo que a gente tem, né? Pelo que a gente recebe, por tudo que está acontecendo, como isso move também a gente na vida, Sim. né? E é isso, eu me sinto numa espécie de dívida eterna com o teatro, sabe? Então, eu acho que essa pulsão e essa busca por fazer tanta coisa e trabalhar tanto no teatro, e posso estar fazendo muito audiovisual e outras coisas, mas não deixar de fazer teatro, é por um exercício mesmo de, caramba, se não fosse isso aqui, eu não sei o que seria da minha vida. Então, eu acho que eu preciso retribuir. E eu acredito muito que o teatro é generoso com quem é generoso com ele. O teatro. Sim. Então, é isso, assim. Eu busco retribuir e ser generoso também com ele de alguma forma, como ele foi comigo. Então, é muito legal, porque você começou falando da síndrome de pânico que você teve. E você acha que você curou ela? Acho que sim. A síndrome do pânico, sim. E olha que interessante, porque você foi primeiro no psiquiatra. Uhum. E aí deu uma bordosa lá, né? Que você foi... Sim. Entrou na euforia e foi no teatro que você conseguiu equalizar essas emoções dentro de você, dar um direcionamento, né? Sim. E isso não é de forma alguma uma... Crítica à psiquiatria. Não, muito pelo contrário, porque eu acho Sim. que foi uma matemática também de a psiquiatria, mais o teatro, mais a psicoterapia, coisas que me levaram à cura. Então eu tenho muita gratidão e eu sou muito defensor, assim, de que a gente tem que falar abertamente sobre saúde mental e desacralizar e destabilizar a psiquiatria, né, como um lugar de maluco. Eu acho também uma caretice bizarra. Isso, e também desbanalizar o uso de remédio para qualquer coisa, também, né? Ele claro. tem uma função, Uma né? função É muito igual objetiva. veneno, se em determinada dose ele te cura, né? Uhum. O veneno da cobra. Sim, sim. Senão ele te mata, mesma coisa, né? É muito importante ser falado, sabe? Por isso que é importante se debater sobre saúde mental e falar sobre essas questões, porque é isso, senão a gente vive uma sociedade também completamente adoecida e não sabe os próprios sintomas. Robotizada, né? E então, realmente, a psiquiatria foi um primeiro start para poder trabalhar a minha cura, mas foi no teatro que, de fato, eu descobri um novo mundo, né? Aham. Com certeza. Você já pensou em criar uma personagem, assim, que assim, ligada à saúde mental? Sei lá, dependente de remédio. Eu sinto que sou eu, Rafael. Acho que é meu personagem na vida. Mas... tanto é que minha peça, né, vai ser um pouco isso. Ah, tá. Então, Fala um pouquinho. eu quero fazer um monólogo que... Assim, o meu desejo primário era que fosse uma peça que falasse do limiar entre a patologia e a neurose, né? Falar qual o limite do que é doença e do que é humano e do que é... Quer dizer, a doença também é humana, mas do que é... Entendi, do que é patológico saudável, mesmo, né? do que é... Tá. Exatamente. Então, eu acho que é um espetáculo que vai ser muito trabalhado em cima dessas questões da saúde mental. Vou tá lá. Ah, por favor. Mas sempre com muito humor, porque eu acho que é o que... É o meu combustível, né? Uhum. Então, vai ter esse personagem, com certeza. Que são 2 personagens, enfim, tem que ver. Você já viu o filme Toque Toque? Já, o filme argentino? É espanhol, eu acho, né? Espanhol. Muito bom, né? Muito bom, Incrível. que fala disso. Exatamente. Não, eu acho esse tema me estimula muito. Uhum. Acho muito incrível. E realmente, todos nós temos um universo particular dentro do nosso cérebro e da nossa psique. Então, para mim, poder falar disso é muito legal. Acho muito legal. Adoro conhecer as pessoas a partir de alguma forma, da psicologia que elas trazem para o mundo de si mesmo, sabe? Uhum. Acho muito legal. Agora, assim, o Cria do Leblon, que é uma personagem sua que tá bombando aí, o que ele diria? Responde como ele. Como ele. O que ele diria sobre essa coisa de saúde mental, assim, como olhar para a saúde mental, se ele acredita que tem algo a se fazer, não sei.
Solta aí sua imaginação. É uma pergunta aralhaça que você fez, né? Pergunta top. Mas Como é que ele cuida da saúde, né? Como é que você cria da sua Não, saúde mental? nós não tem esse problema, não. A saúde mental já é a saúde, pô. Esquece, não tem caô, não. É um bagulho neurótico isso de ficar pensando, se eu sou, se eu não sou. Eu sou o que eu sou, entendeu? Não vou ficar pensando. Pensar pra mim é uma parada otária, assim. Otária? Pensar não é legal. O legal é fazer. Eu sou do time que faz, né? Ainda. Faz o quê? Faz a vida acontecer, né? Isso que eu sou. Pois é. E é isso. E o filósofo se chama como? O filósofo... Eu tenho um filósofo? Tem um filósofo? Provavelmente, eu nem lembro. Tá, então vamos no poeta, do Frederico Tendeniro. O que ele falaria pra saúde mental? Sei lá. Faria um poema, talvez. Isso. Os símbolos e os protozoários. A biologia e a física quântica se encontram na demanda de ser. Se Fernanda Torres ganha o Oscar, um tamanduá pode nascer. É uma coisa subjetiva, né? Porque a vida presta. Porque sim, isso aí seria um encerramento. Muito bom, gente. Seria algo assim. Muito bom. É uma delícia brincar com isso, né? Eu acho que os personagens... E é legal, porque eu acho que o Brasil não tinha humor de personagem... Não, assim, o Brasil é um país com humor de personagem, mas recentemente... Jô, Exatamente, mas recentemente tinha se deixado isso um pouco de lado. Verdade. Eram mais situações, né, de comédia. O próprio Porta dos Fundos é inteiramente pautado em situações. E eu acho legal fazer situações, eu amo, né? Amo o Porta. Mas amo também personagens. Eu também amo. Acho divertidíssimo, assim. Tem algum preferido, assim, seu? Das suas? Eu comigo mesmo? Um que eu gosto mais dos meus? O Cria do Leblon, acho que ele talvez seja o mais popular, então eu gosto muito disso nele, mas eu gostava muito de uma coisa que eu fazia, que era assim... Se Sócrates tivesse rede social, se Freud tivesse rede social. Esse eu gosto porque é mais um quadro do que um personagem, mas eu gostava porque me obrigava a estudar sobre umas figuras... Era como você superficializar pessoas muito profundas, né? Debates muito profundos. Então eu gostava muito disso. Eu também, adoro. Adoro esse. Santos Dumont tivesse Instagram. Isso, Pedro Álvares Cabral, né? Eu adoro. O do Pedro Álvares Cabral, você fez o quê? Como se ele tivesse redes sociais também? Sim, se ele tivesse rede social. Era ele falando, gente, vou fazer uma viagem, volto daqui a 200 dias. Acho que vem coisa boa por aí. Coisa assim. Ai, adoro. Ô, Rafa, e o que você diria para alguém que esteja passando por isso? Que esteja... Primeiro, descreve um pouquinho quais eram os sintomas. O que você sentia no pânico? Eu acho que eu sentia... Bom, eu era criança. Eu acho que isso realmente foi muito diferente, porque eu não tinha dimensão, eu não conseguia elaborar nem um pouco, né? Mas eu sentia muita ansiedade, né? Um taquicardia, o peito acelerado. Achava que ia morrer? Uma sensação de quase morte o tempo inteiro. Um desespero frenético, assim... E muito carregado, assim. Era como se eu me sentisse totalmente energizado de medo e de tensão. Então, é como se eu sentisse o corpo todo, assim, né? Intensamente tremia. E isso você falava para sua mãe, por exemplo? Tô sentindo isso. Não, falava para minha mãe, ligava para meu pai, falava com a minha avó, falava com minhas irmãs, todo mundo da minha família sabia. E minha mãe, ela guiou, assim, esse coletivo familiar, assim, para compreender as coisas que estavam acontecendo comigo, e foi muito bom. Bacana, né? E te levou pro teatro. Me levou pro teatro, exatamente. Então, eu também devo muito a ela, assim. E acho que a minha família, por sorte, foi uma família que compreendeu e acolheu, porque existem, como realmente esse debate, né, de saúde mental ainda é pouco abordado de forma social e universal, eu acho que muitas famílias negam, né, e rejeitam qualquer sintoma, e isso até
É frescura. Isso de alguma forma alimenta o sintoma, isso destrói, né, a Sim. pessoa cada vez mais. Então, pra mim é muito importante essa rede de amigos, de pessoas. Eu nunca tive muito tabu pra falar, então eu falo, vou começar a tremer em 1 minuto que eu tô sentindo. Com 11 anos. E é isso, e encarar isso de frente também, né? Não negar a doença, não mascarar. Existe, e se existe, tem cura. Tudo que é vivo acaba, tudo que nasce morre, então a Sim. doença vai morrer também, sabe? Mas você sabe que quando eu tinha 19 também, eu Teve tava... síndrome do pânico? Sim, mas não existia esse nome. Não. Não existia. Então eu lembro que eu estava em sala de aula na faculdade e daqui a pouco começava uma taquicardia, uns raios na cabeça. Eu falei, eu vou morrer? Eu vou morrer? A sensação era essa. Eu saía da sala desesperada, ligava para o meu namorado, veio me buscar, vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Sim. E aí, e vinha do nada, né? Sim. Vinha do nada. Sempre. Não tava acontecendo nada, como no seu caso, que, né, tava passando situações bem difíceis, né? Sim. Mas no meu caso, eu não sei o que desencadeou. E aí eu lembro que eu liguei para um amigo que era meio hipocondríaco, ele vivia em médico. Ai, que maravilha. Aí eu falei, fulano, você tem um neurologista para me indicar? Ele, por quê? Porque eu tô sentindo umas coisas na cabeça. Ele, peraí, me descreve isso. Aí eu descrevi ele, isso tudo é você que tá produzindo, você não tem nada. Eu já tive isso também. Olha isso, isso. Né? Aí eu, sério? Aí eu comecei, toda vez que começava, coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça. E aí foi diminuindo. Olha. E aí, anos depois, quando eu fui fazer psicologia, a professora falou, você aplicou sem saber a psicologia comportamental, né? Cognitiva comportamental. Você se curou assim. Incrível. Porque, mas realmente, ainda bem que o seu amigo conseguiu. Exatamente. Porque existia um desespero, né? Desespero que poderia piorar se ninguém descobrisse, né? E pra onde eu vou? A quantidade de vezes que eu parei em hospital achando que eu tava morrendo, nossa. Isso com 11, 12. Com 11, 12 anos. E aí parou de ter quando? Eu acho que foi esse combo, né? Eu tomei remédio, ao mesmo tempo tava ali fazendo terapia, frequentando teatro. Acho que tudo isso convergiu e aí foi diminuindo. E aí, primeiro, esse desespero foi sendo compreendido, né? Porque, já tive isso antes. Então, você passa a entender, de alguma forma, o mecanismo. E aí, depois, você passa a entender a origem, né? Na terapia. Ao mesmo tempo, você vai canalizando a sua pulsão para outras coisas, como o teatro, como amigos... relacionamentos, então... Abrindo espaços na cabeça para outra coisa. Para outra coisa, exatamente. Então, acho que é um pouco por aí, assim. Acho que foi isso. E o que você diria para uma pessoa que está passando por isso agora? Acho que a primeira coisa, que é o que todo mundo fala, mas de fato é real, é que vai passar, né? De que tem tratamento, de que tem ajuda, de que não se está sozinho. A gente, nesse momento, acaba também se colocando muito para baixo, como se fosse, nossa, eu não consigo ser feliz, nossa, eu sou a única pessoa assim, nessa condição. E eu acho que isso é muito injusto e muito irreal. Então, se eu pudesse falar algo, primeiro é tentar trazer uma sensação de coletividade, assim, de amparar com uma rede de quem também já viveu e também pode viver, porque estamos todos suscetíveis a questões de saúde mental. E a segunda coisa seria auxiliar na busca de tratamento, falar o que funciona mais para você, onde é que você se sente mais confortável. Às vezes a pessoa pode querer tomar um remédio, às vezes a pessoa não quer, acha que não precisa, então vai para terapia. Às vezes não é terapia, vai fazer um esporte e junto com um tratamento outro. Acho que tem muitas formas de... cada pessoa é uma pessoa, uma pessoa, exatamente. Singular. Exatamente. Então eu acho que o importante é saber que há como sair disso, né? Sim. E outra coisa muito legal também de saber é que não fica direto, né? Quando você entra numa crise, o pico é com 10 minutos e no máximo, estourando 30 minutos, termina, né? Isso eu nem sabia. Aquela... Que maravilha, tá vendo, gente? Exatamente. Aí, então é isso, tem data e hora pra acabar. A gente só ainda não sabe. Coisa boa. Ai, que bom que isso tudo veio. Você viu que não foi à toa, né? Não. Olha o que você tá trazendo pra tanta gente. Que bom, né? E eu acho que
é redescobrir o mundo, assim. É uma experiência muito intensa, né? É a Aham. síndrome do pânico. Mas é uma experiência também muito transformadora e não romantizando, ai, que bom que eu tive. Não, mas ela muda, né, mesmo a percepção de mundo. Aham. E é isso, aí me reencontrar depois dela e descobrir como é viver depois de ter passado por um momento tão de turbilhões e é meio que renovar a sua existência, assim. Eu Que sinto isso. lindo. É. Mudar o seu olhar sobre a sua existência. É, E que a gente tem essa capacidade, né? A gente pode aprender, a gente pode sentir que é hora de mudar, a gente tem tantas formas, né? Mas o importante é a gente realmente perceber que pode ser olhado de uma forma diferente, né? pode. Uma mesma situação pode ter um olhar melodramático, pode ter um olhar super dramático, o outro cômico Uhum, pode. ou blasé, Exatamente. né? E a gente pode brincar com isso. É levar a vida na Na brincadeira. brincadeira. É o que eu tento fazer. De uma forma séria, mas brincando. Não, a piada é sempre a coisa mais séria que existe. Não é? Pois é. Ai, Rafa, que delícia ter você aqui. Ah, que bom, Patrícia. Obrigado pelo convite. E como é que a gente faz? Como é que faz para as pessoas te acharem? Fácil, né? Eu tenho o meu Instagram, que é @RafaelSaraiva28. Tenho o Porta dos Fundos, né, aí acontecendo, então os sketches com alguma frequência. Tem o teatro, que eu vou provavelmente compartilhar nas redes sociais, sempre que eu tiver em cartaz. Mas acho que a base para qualquer encontro hoje, né, é o Instagram. É o Então, Instagram. @RafaelSaraiva28 vai ser um prazer receber seguidores da Patrícia. Muito obrigada, amei, amei, amei. Eu amei e fiquei muito feliz. Eu sou muito grato a você, então obrigado por ter me chamado. É uma forma também de retribuir. Que lindo. Sucesso Pra nós. para nós. É, Beijo. beijo.